Olá, essa entrevista faz parte da série Diálogos que comemora os 25 anos do jornal Valor Econômico. Eu sou Felipe Frisch e hoje eu vou conversar com a Camila Bruzzi, uma das fundadoras do movimento Desconecta, que defende o adiamento da entrega do aparelho de telefone celular na mão de crianças e adolescentes. Boa tarde, Camila. Oi, Obrigado boa por nos tarde. receber. Boa tarde. Camila, eu queria começar você contando um pouco da origem do movimento e das dificuldades que as famílias têm de fazer de tomar essa atitude, quer dizer, de segurar a entrega do aparelho celular na mão das crianças, na mão dos adolescentes e mais especificamente ainda na mão das crianças, em que a restrição deve ser ainda maior. Qual a dificuldade que as famílias têm para equilibrar assim, a segurança, né, das crianças e ao acesso, né, ao acesso a esse mundo digital no qual elas já nasceram, basicamente. Exato. Então, Felipe, o Movimento Desconecta, ele foi criado por mães, né? Eu e mais outras mães de crianças da escola dos meus filhos. A gente já vinha conversando sobre o quanto que a gente tem dificuldade de controlar a quantidade de telas que as crianças têm acesso hoje. A gente percebe que faz mal para elas, né? Os artigos que vêm saindo começaram já desde o começo do ano passado, quando houve o lançamento do livro do Jonathan Haidt, Geração Ansiosa, né? As informações, os dados cada vez mais impactantes, e a gente percebendo que fazia mal para as nossas crianças, né? Então, já era muito claro, né, para a gente que a gente não ia querer dar um celular próprio para os nossos filhos tão cedo, né? Mas quando a gente conversava com outros amigos que tinham filhos mais velhos, eles nos falavam: olha, vocês podem falar isso hoje, mas quando seus filhos chegarem numa idade em que todas as outras crianças da sala começam a ter o celular, vai ficar impossível você continuar dizendo não. Porque nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver seu filho isolado socialmente. E toda a comunicação das crianças passa a acontecer através do celular. Então, os pais se viam, de fato, num beco sem saída, né? Eles estavam meio que refém dessa situação, aonde, né, muitos diziam: não tem mais jeito, agora é assim, né, paciência. E, ao mesmo tempo, a gente também via muitas histórias de pessoas falando: olha, eu dei o celular para minha filha agora, né? Recente, segurei o máximo que eu pude, mas não deu mais. E agora que eu dei, olha, eu vou te falar, que dor no coração, porque eu perdi a minha filha, né? Ela está completamente imersa nas telas. Então, com essa situação, a gente viu, gente, não faz sentido nenhum a gente continuar refém, né? De uma situação como essa. Vamos combinar, vamos conversar com os pais das crianças, a gente conhece muitos deles, né? Vamos fazer um combinado? Então, daí surgiu a ideia da gente se organizar mesmo como movimento e propor um acordo coletivo aonde a gente se compromete a adiar a entrega de celulares até pelo menos 14 anos, tá? Celulares smartphone, tá? Com acesso à internet. Adiar a entrega de redes sociais até pelo menos 16 anos. Então, esse padrão a gente adotou de outros movimentos internacionais e também é o que os especialistas vêm recomendando, e é isso que a gente adotou aí como meta para o nosso movimento. Legal. E vocês têm a participação das escolas nesse movimento para estimular a adesão das famílias, ou a interlocução é direto com os grupos familiares de outras escolas? A nossa visão é que o Movimento Desconecta, a gente a gente quer atuar de uma forma independente, tá? É um movimento de famílias para famílias. Óbvio que se a escola apoia, quanto melhor. Mas a gente não quer depender desse apoio da escola, né? Tem escolas que têm uma atitude mais institucional, que não quer, né, se envolver, tem escolas que vai deixar esse processo um pouco mais vagaroso, tem escolas que vão adorar, né? Mas a questão é, independente do perfil da escola, eu acho que o importa é o que
nós pais conseguimos fazer por conta própria. Assim, as crianças só têm o celular quando a gente decide, né, comprar e dar de presente. As crianças não estão sempre por aí comprando com o próprio dinheiro, não é? Então, é nossa responsabilidade. Então, por isso a gente decidiu, vamos assumir nosso papel nesse jogo e fazer esse compromisso, independente. Legal. Agora, pelos estudos e pelos especialistas que vocês ouvem, você acha que é possível compatibilizar o acesso a essa tecnologia? Porque, quer dizer, você não dá o celular na mão da criança, mas ela acaba tendo acesso por outras formas. Até na escola já se recorre muito às telas, não exatamente aparelho celular, mas tem os tablets, tem televisão, claro, acho que também não dá para tirar totalmente do mundo. Mas, assim, dá para compatibilizar, assim, arrumar um equilíbrio entre esse acesso à informação, acesso a esse universo e a segurança das crianças, que eu acho que, no fundo, é disso que a gente está falando, né? De manter as crianças seguras, né? Assim, enfim, vários estudos, o noticiário está, infelizmente, cheio praticamente todo dia de notícias de crimes que ocorrem ou na internet ou que tem um ponto de partida na internet e no uso do celular. Mais recentemente a gente teve a série, né, microsérie lançada pela Netflix, Adolescência, que leva para um caso extremo até do risco. Então, isso é tudo muito assustador, mas por outro lado, as crianças hoje já nascem nesse mundo cheio de telas, e a gente não pode ignorar isso. É possível equilibrar esse acesso com a segurança? Isso, a gente acredita que é possível, não é fácil, tá? Não é fácil, mas é possível. Eu acho que você falou muito bem, que até pouco tempo atrás a gente via, ainda ouvíamos, né, uma preocupação das pessoas assim, mas não podemos isolar as crianças da tecnologia, porque senão elas vão ficar defasadas com a realidade. Assim, gente, essa hipótese já não existe mais, né? Está fora da mesa essa hipótese. O mundo é completamente imerso em dispositivos digitais, e as crianças já nascem, né, imersas nessa realidade. Então, a gente pode ficar tranquilo, as crianças não vão ficar obsoletas. Isso já é fato, né? As crianças já nos veem usando, né, tecnologia o tempo inteiro, elas já pegam emprestado, elas já, né, compartilham, enfim, isso aí acontece, tem o celular da avó, né? Tem o uso de dispositivos digitais também nas escolas, né, para uso acadêmico. Então, isso acontece. Não, eu acho que não precisa haver essa preocupação. E, por outro lado, também, hoje a tecnologia já é tão intuitiva, né, que não tem mais isso que aprender. As crianças vão ver num segundo. Se a gente aprende a usar um software, né, tipo, em poucas horas, as crianças, quando precisarem usar pela primeira vez alguma coisa, elas vão aprender, né, por osmose, praticamente. Né? Então, acho que isso é uma preocupação, eu acho que já não existe. Ou não deveria existir, né, digamos. O que deveria existir, sim, é uma preocupação das crianças saberem usar a tecnologia de uma forma consciente, de uma forma responsável, né? E isso é que a gente chama de letramento digital para um uso responsável, tá? Isso é importante. Agora, para a gente conseguir atingir o equilíbrio, né, como você colocou, entre o uso saudável e o uso com riscos, né? Aí é muito importante a gente estar próximo. E a gente também sair da conversa que é sobre telas, né? O uso de telas. Não é sobre isso, gente. Existe telas, existem 1 milhão de diferentes tipos de aplicações, de uso, de condições. Então, é importante entrar nesse nível de detalhe, né? Então, acho que, primeiro de tudo, a gente precisa que os pais estejam mais atentos a tudo que a criança está tendo acesso, né? Que as escolas estejam atentas e que a gente adote, assim, para começar, uma série de bloqueios e de controles parentais para já reduzir o tamanho do risco que as crianças estão expostas, né? Então, recomenda-se muito o aplicativo de controle parental, que você já consegue reduzir o tipo de site que ela tem acesso, o tipo de aplicativo, a quantidade de horas, né? Tem recomendações de especialistas também do uso controlado, só poucas horas por dia, ou
não deixa usar no quarto de porta fechada, né? Não usar à noite. Então, tem uma série de recomendações que podem ser feitas para isso. Agora, principalmente, precisamos de regulamentação, sabe? Porque por mais que a gente sim, está nesse esforço de educar as famílias sobre todos os riscos e as formas da gente monitorar isso, mas o fato a gente não vai conseguir proteger todas as famílias. Nem todas as famílias têm uma situação privilegiada de ter o tempo, a dedicação para fazer esse monitoramento adequado. A gente precisa de regulamentação. É um absurdo as empresas oferecerem serviços completamente inapropriados para crianças e adolescentes da forma que é feita hoje. Então, a gente precisa de um mecanismo de verificação etária decente, né? A gente hoje já consegue fazer identificação facial, tecnologias avançadas para tantos usos, e a gente não consegue dizer se uma criança está fingindo que é, né, um adulto ou não, né? Ela clica lá, né, para dizer tenho 18 anos, né? Exato. Quão patético é isso, né? Quão patético é isso. Então, a gente precisa desse tipo de regulamentação, a gente precisa controlar e até assim proibir acesso de criança. Gente, criança não pode acessar a rede social, sabe? É um mecanismo completamente nocivo. Os adultos não conseguem se controlar. Imagina crianças e adolescentes que ainda estão com o cérebro em fase de formação, não têm ainda todos os equipamentos neurológicos, de controles emocionais, de controle de vício, né, de autoestima. Então, é isso. A gente precisa falar muito sobre regulamentação das Big Techs e das redes sociais. Camila, você foi respondendo e aí abriu aqui para mim, abriram várias abas aqui de perguntas que eu quero fazer. Uma delas você fala em um ponto agora você fala que telas é um conceito muito amplo, né? Existem vários tipos de tela que fazem parte aí do nosso dia a dia. A gente está falando aqui especificamente de celular, mas existe é possível falar em redução de dano, quer dizer, tudo bem, tem a proibição, mas tem assim, se a família puder fazer uma escolha, quer dizer, você precisa dar precisa ocupar aquela criança naquele momento e você não tem outro recurso ali. E muitas vezes, e aí abre uma outra aba que você falou da questão do privilégio, né? Então, assim, não é igual para todas as famílias, né? Então, assim, acho que duas coisas. É possível a gente falar em reduzir danos, por exemplo, para famílias que não têm outro recurso a não ser um celular, aí talvez tenha uma televisão, né? Então, é possível falar nisso numa situação dessa, para a gente não deixar a discussão muito limitada a um extrato social, porque às vezes a criança mora numa área de risco, em vários sentidos, e a família não tem quem deixar. Então, assim, a gente falar em redução de danos, olha, tudo bem, não dá para deixar a criança totalmente livre de tela, então televisão é melhor. Entre YouTube e Netflix, vai lá para o Netflix que você vai ver pelo menos uma história maior, não vai ficar clicando numa coisa atrás da outra. É possível falar em redução de danos e pensando nesse público, quer dizer, para a gente não elitizar demais essa discussão. Não, de fato. Não, excelente ponto. Muita gente coloca isso, é uma questão, né, relevante. Muitas mães solo, né, que precisam cuidar dos seus filhos, trabalhar, cuidar da casa, fazer tudo ao mesmo tempo. E o celular acaba sendo uma forma de deixar as crianças ali quietinhas um minuto enquanto faz o jantar, né? Mas assim, gente, coloca para ver o Netflix, sabe? Coloca para ver um filme, um desenho animado, porque ele ainda assim vai sofrer a consequência, que não é ideal, de estar deixando de desenvolver habilidades socioemocionais no mundo físico, habilidades físicas, para estar parado observando uma tela. Tudo bem, eu acho que assim, em quantidades razoáveis, isso é gerenciável, assim como foi na nossa geração, né? Agora, ele está num conteúdo, acessando rede social, interação com pessoas, trocando mensagem no WhatsApp, tendo acesso ao YouTube com aqueles loops infinitos, com conteúdos que ele não escolheu, né? Tendo acesso a algoritmos que oferecem conteúdos muitas vezes danosos que eles não escolheram também, né? Tendo acesso a informações altamente polarizadas e restritas
que é o que acontece quando eles seguem influenciadores, e aí acaba que, né, os adultos que estão formando a opinião daquele jovem são os influenciadores, geralmente polarizados, geralmente parte de uma bolha única, né? Então, você assistir uma tela que é one way, né? Você está ali assistindo um filme, desenho animado, reduz infinitamente os riscos que ele está exposto. É assim, nossa recomendação número 1, né? Precisa colocar numa tela, coloca vendo filme. Tá, assim, de boa, né? Coloca, obviamente, né? Não tendo outra opção, né? De preferência no perfil infantil que tem no aplicativo de streaming, né? E dá uma olhadinha de vez em quando, o que ele está vendo ali, né? Mas não, tranquilo, assim, é outra escala o risco que a criança está exposta. E também você falou de exemplo, assim, quer dizer, a gente está muito no celular, os adultos estão muito no celular, né? Assim, quando eu comentei com meu filho que eu ia fazer ia fazer entrevistas sobre a questão de telas e crianças, e ele falou: se os adultos podem fazer uma live sobre crianças e telas, por que as crianças não podem fazer uma live sobre adultos e telas, ou adultos e cerveja, qualquer coisa assim? Eu fiquei um pouco sem resposta, mas é preciso dar uma resposta, né? Quer dizer assim, é preciso dar o exemplo, mas não é uma coisa, não quer dizer que as situações não sejam diferentes, né? Quer dizer, a necessidade que o adulto tem de usar a tela. Então, também, como é que a gente equilibra isso? Quer dizer, que exemplo a gente pode dar da nossa relação com o aparelho, da nossa relação com o celular, e o que a gente fala para a criança numa hora dessa, numa hora que ela vê que você está há muito tempo ali, mas às vezes você precisa, né? O que você... Qual é a sugestão para essas situações? Felipe, olha, a minha filha de 9 anos já me falou assim: mamãe, agora eu que vou criar um movimento Desconecta para os adultos na escola. Olha, sensacional. Desconecta Kids, ótimo. Isso, mas assim, não, de fato, gente, estamos todos viciados, todos sofrendo de ansiedade, né? Problema de saúde mental generalizado. Eu acho que a gente reconhece que nós precisamos também ter hábitos melhores do uso digital, né? E eu acho que, mencionando também a série, né, que você falou da adolescência, que foi excelente para ajudar a trazer mais esse tema, né? E conscientização aí desses perigos, mas ela traz um ponto muito importante que tem a ver com isso, que é o quanto que nós adultos também acabamos desconectando dos filhos. Sim. Porque muitas vezes a gente está ali na hora, né, as crianças chegam, a gente está ali no celular resolvendo, peraí, rapidinho, só estou resolvendo um negócio aqui. Aí as crianças, mamãe, e aí, não, peraí, só um minuto, né? Ou então vai, tira foto, aí, né, aí o swipe, aí deixa eu falar com não sei quem, tudo na tela, né? Tudo na tela. E aí, com isso, a gente perde a conexão humana. E os adolescentes, né, o que eu tenho ouvido muito de psicólogos, especialistas, é quanto que os adolescentes estão se sentindo solitários, sozinhos, isolados, e que não tem mais um canal de comunicação aberto. Então, eu acho que é fundamental que nós adultos repensemos muito os nossos hábitos e criem pelo menos, né, uma janela de não uso em alguns momentos quando estão em convívio com os filhos, né? Então, eu adoto uma prática, nem sempre eu consigo seguir, mas é o que eu, né, me coloco como meta, chega um determinado horário, no fim da tarde, começo da noite, eu deixo meu celular, eu desço, vou ficar com as crianças e fico aí umas 2, 3 horas sem olhar o celular. É o momento que a gente vai brincar um pouco, a gente vai jantar, vou ajudar na lição de casa, vou colocar para dormir. Depois que eles dormiram, eu pego o celular. Agora, tem uma outra questão também que eu gosto, que tem a ver com aquilo de diferenciar telas, que é eu saber também explicar para os meus filhos, né, que como adulto, eu estou usando o celular, não é um lazer, né? Não estou ali, né? Eu posso, eventualmente posso, né? Tá no joguinho ou, né, na rede social, alguma coisa. Mas, na grande maioria das vezes, estou respondendo as mensagens, estou chamando um Uber, estou fazendo compras, né? Estou vendo ali a notícia, enfim, estou respondendo a vovó, estou trabalhando. E outro hábito que eu acho legal a gente também considerar é, quando possível, repensar
e trazer o offline de volta, sabe? Trazer o livro de volta, trazer o bloco de notas em papel de volta, trazer a câmera fotográfica, talvez, né? Por que a gente precisa anotar Tem tudo? matéria sobre isso, né? Desculpa te interromper. Que Não, legal, mas que legal. tem relatos de escolas, né, que as crianças estão voltando a levar a máquina fotográfica. E a máquina digital, não é a máquina de filme. Então já é uma coisa que já é além da nossa geração. Mas é isso, né? Quer dizer, o celular, ele carrega em si, de vez em quando aparecem os memes, ele carrega em si, sei lá, uns 50 aparelhos, né? Que a gente usava no passado. Ele substitui, sei lá, um quarto inteiro de gadgets. Então, um deles é a máquina. Então, as escolas, depois da proibição do celular, as crianças passaram a levar a máquina digital, quer dizer, elas tiram as fotos ali, até de aula, se precisar, e depois compartilham no grupo, enfim, na hora que elas tiverem acesso ao celular, que seja. Mas também é uma redução de dano, né, que você faz. Eu tô gostando de usar mais isso, né? A gente viaja às vezes, e aí você precisa tanto celular que a bateria até acaba no meio do dia, né? Por quê? Porque você usa para o mapa, você usa para né, se falar com as pessoas, você usa para ver as dicas dos restaurantes, você usa para tirar foto, você usa para tomar notas. Então, agora, e se eu levar as dicas do restaurante já impressa num papelzinho, né? Enfim, aí eu não preciso toda hora ali no meio das crianças que a gente está vendo coisas, ficar o tempo todo no celular. A gente acabou desenvolvendo uma relação tóxica, né? É igual uma relação tóxica que você pode ter com uma outra pessoa. O celular, quer dizer, ele pode ser muito bom, como uma relação pode ser muito boa, mas de alguma forma esse fato dele resolver tudo para a gente, né, criou uma dependência e uma relação tóxica, né? Que você sente uma obrigação de estar o tempo inteiro em contato com ele, né? Você acha que dá para a gente comparar com outros tipos de relacionamento, quer dizer, relacionamentos entre pessoas e outras adicções, quer dizer, o celular, o mau uso do celular entra um pouco nessa, você acha que entra um pouco nessa, seria comparável a outros vícios que a gente desenvolveu? Eu não tenho, assim, propriedade, né, para falar, assim, direito, mas eu já li, né, especialistas dizendo que o tipo de efeito que faz no ser humano é bem similar ao vício em drogas, né? Não é exatamente o mesmo, mas são os picos de dopaminas cada vez maiores que gera esse vício e essa compulsão, né? Então, já li que sim, que às vezes chega no nível que é tão difícil quanto se livrar, né, desse vício do celular, quanto é de uma cocaína, de um vício químico, né? E, enfim, daí eu já não posso dizer Claro. Não, a sim, nível técnico, né? Sim. Mas não, acho que isso acontece muito mais pelo que eu também tenho lido, quer dizer, acontece muito mais nas redes sociais, no uso das redes sociais, né? Exato. Tem gente que fica literalmente pirando, né? Super ansioso quando fica longe do celular. Eu sei de um caso, inclusive, muito, muito curioso, de uma adolescente, né? Era uma mãe que fazia parte de um grupo comigo, eu já vinha comentando essa coisa, né, essa nossa ideia de fazer um movimento. E ela assim, mas eu acho que não é todo mundo, tem as adolescentes que lidam bem com o celular. Minha filha, por exemplo, lida muito bem. A gente sempre educou, né, as minhas filhas, sempre educou elas de uma forma que elas entendam os efeitos, que ela use de uma forma responsável. A gente chega na mesa do jantar e todo mundo conversa e mostra quanto foi o uso do dia, sabe? Então, achei bem legal até essa colocação, mas foi curioso que um dia ela chegou para mim em casa, não imagina, eu achava que minha filha usava de uma forma né, saudável. E aí, ela um dia chegou no clube sem o celular, ela esqueceu, e ela teve um ataque de pânico. Ela não conseguiu ficar. Ela se sentiu tão vulnerável. Ela ficou com tanto medo de ficar sem o celular que ela teve um ataque de pânico. Então, olha assim, como as coisas são inversas. Não é que ela estava usando e ficando viciada de tanto usar. Ela sabia controlar a quantidade, mas ela não percebeu que tinha criado uma dependência a esse nível de não conseguir, uma menina de 16 anos, ficar no clube sem o celular durante algumas horas.
Então... E aí acho que aí mesmo, quer dizer, eu também não sou um especialista, também eu sou jornalista, mas aí acho que volta um pouco para aquela comparação com outras adicções, quer dizer, essa reação dela, dessa adolescente, como acontece em outros casos, não, a exclusividade dela é como uma síndrome de abstinência, né? Quer dizer, é como aquela pessoa que fala, olha, não, eu tomo essa medicação, ou eu tomo minha cerveja todo dia há 40 anos e nunca me viciei. Porque você nunca parou, né? Mas assim, eu tomo meu uísque todo dia, religiosamente, e nunca me viciei, né? Mas aí você vai ver que você está viciado no dia que você tenta parar, né? Agora, uma parte saudável dessa, assim, tentando ser um pouco otimista, é que essa discussão, de alguma forma, parece a discussão do uso do celular, e acho que a gente viu isso até com a aprovação da lei que proibiu, de fato, o uso do celular nas escolas, até o ensino médio, né? Durante o horário escolar. Então, isso, de alguma forma, parece uma discussão que uniu o país, né? A gente está falando você falou ainda um pouco de polarização, e realmente as redes sociais estimulam muito isso. Agora, por outro lado, parece que essa discussão, o lado bom dela é que ela, de alguma forma, unificou o país, né? Acho que... Foi muito bonito perceber como que a sociedade realmente se mobilizou muito rápido em torno desse tema. Então, ano passado, no começo do ano, quando a gente estava discutindo ainda em petit comitê sobre essa ideia, né, a gente tinha ainda um tabu grande para falar sobre o assunto, a gente não sabia como as pessoas iam receber, né? E à medida que a gente começou a colocar isso na rua, foi uma repercussão muito positiva. Muitas escolas se interessando, muitas pessoas se interessando em levar isso para suas respectivas comunidades escolares, cresceu rapidamente. Então, eu acho que isso demonstra, né, o quanto que, de fato, as famílias estão preocupadas, estão sentindo na pele, né? A gente não precisa nem ler o livro, porque a gente vê como que as crianças se comportam, né? E também a nível político, né? No meio do ano, mais ou menos, ainda não tinha nenhuma movimentação a nível federal de haver uma discussão sobre proibição do celular nas escolas. E no segundo semestre, rapidamente isso acelerou. E quando a gente viu, passou assim, graças a Deus, né? Foi assim, não para dizer que não houveram algumas oposições, tá? Eu estava lá, eu vi alguns parlamentares que ainda tentaram falar, vamos tirar o ensino médio, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. E que falaram que não, como é que as crianças vão filmar os professores se eles não tiverem o celular na mão, né? E assim, aquilo me impactou, né? Porque, tipo, o que é mais importante aqui, gente? O que é mais importante? A segurança das crianças, né? Enfim, mas foi uma exceção, tá? Foi uma exceção e a gente conseguiu passar com ampla aprovação no Congresso, e no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, foi uma alegria muito grande aí ver essa união do Brasil, realmente. E vocês participaram ativamente, né, dessa campanha pelo projeto, enfim, isso também teve uma participação de vocês aí para mais um empurrãozinho para aprovar essa mudança, né? Assim, né, eu gosto de acreditar que sim, que a gente conseguiu influenciar de alguma forma, né, como representante da sociedade civil, e mais importante, né, do que só sociedade civil, como representante de famílias, né, porque claro. Muitos argumentos, às vezes, eles vêm pelo ângulo muito técnico, e que na prática não dá certo, sabe? Então, foi muito interessante também a gente ter esse papel de exercer mais a cidadania, assim, né? Como representante de um grupo que está ali, de fato, colocando a nossa experiência do dia a dia, né? Para criar uma lei que funcione. Legal, Camila. Nós estamos nos encaminhando aqui para o fim da nossa conversa. Eu te agradeço. Como eu falei no começo, essa entrevista, essa conversa, faz parte da série Diálogos, que comemora os 25 anos do jornal Valor Econômico. E aí eu queria encerrar te perguntando qual o cenário que você vê aí para os próximos 25 anos. Se você é otimista de que essas mudanças vão ter feito, que outras mudanças
tão importantes quanto essa virão? Se você acha que a gente vai conseguir ter um uso melhor do celular para essa geração que está agora chegando e para as próximas, não só do celular, de outras tecnologias também, você acha, qual o cenário que você vê aí para esses próximos 25 anos? Você acha que a gente vai ter um melhor uso da tecnologia ou a gente ainda vai ter muita coisa com que se preocupar? Nossa, que pergunta, Felipe. Olha, eu não gosto de fazer previsões. Eu sou uma pessoa otimista que gosta de criar soluções. Então, o que eu posso dizer, Eu também não gosto de fazer previsões, por isso que eu pergunto para os outros, entendeu? É uma vantagem de ser jornalista. O que eu gosto, a forma que eu gosto de responder essa pergunta é dizer o seguinte: eu acredito que a gente vai conseguir se unir para fazer mudanças significativas. Então, eu acredito que a gente vai passar novas regulamentações, que a gente vai proibir redes sociais para baixo de 18 anos, eventualmente, tá? Primeiro 16, depois 18. E que, com o incentivo correto, as empresas de tecnologia vão acabar criando soluções de tecnologia que, de fato, sejam adequadas para cada faixa etária. Eu acho que, enquanto não houver uma restrição mais grave, mais rígida, qualquer adaptação é paliativo. Então, eu acredito nisso, que a gente vai reinventar a tecnologia adequada para a faixa etária das crianças e adolescentes, mas os novos desafios vão vindo à medida que a gente avança. Então, inteligência artificial vai estar trazendo uma nova camada gigante de desafios, a quantidade o uso de dados de crianças, e aí entrando já nas novas tecnologias, a quantidade de informações que os assistentes pessoais hoje coletam da vida individual de cada um, porque eles têm reconhecimento de voz, mesmo das crianças, pode ser usado de uma forma muito potente e danosa, possivelmente, futuramente. A quantidade de coisa que a pessoa vai saber sobre a rotina, sobre a dinâmica, sobre a personalidade, sobre o tom de voz, sobre as emoções, a gente já sabe de um caso de um menino que tirou a própria vida, recomendado pela namorada virtual dele. Se apaixonou, é aquele filme que tem de uns anos atrás, O Ela. E aconteceu já, e o menino tirou a própria vida. Então, sem dúvida, vão vir novos desafios, e aí eu acredito que nós, como sociedade, vamos ter que, de novo assim, num contínuo, lutar pela proteção de crianças e adolescentes. A gente tem que ter uma visão muito mais responsável da vida humana do que simplesmente só o negócio. Então, eu acho que aí também entra uma questão aqui muito interessante até para a audiência do Valor, que geralmente é um público aí muito conectado, com o setor produtivo e o mercado financeiro, Como é que a gente coloca essa equação dentro da lógica do shareholder value, Como é que a gente coloca essa equação para que o setor produtivo considere o dano humano que ele pode causar? Então, fica aí também o meu pedido aí de reflexão para o futuro. Ótimo. Maravilha. Camila, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela conversa. Obrigada a você, Felipe. Um assunto aí muito importante. Obrigado, gente. Obrigado a quem está assistindo a gente. Até a próxima.